Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entrar um pouco em oxigenoterapia, que vai ser uma matéria que vocês vão ver, é um assunto da matéria de UTI, de urgência e emergência, então eu vim trazer sobre esse assunto em particular, tá? Que são dois tipos de modalidades, os aparelhos e os dispositivos, que é o CPAP e o BiPAP, tá? Então, falando em resumo, tá? Esses dois aparelhos são muito utilizados na apneia do sono e são muitos tipos, tá? Para tratar esse tipo de patologia e também de doenças respiratórias, sem ser só apneia, mas como DPOC, por exemplo, tá? E os mais usados são esses dois que eu falei, que é o CPAP e o BiPAP, sendo BiPAP é de binível, tá? Mas você sabe qual que é a diferença entre elas? Existe uma diferença bem sutil e eu fiz esse resumido bem geral aqui, tá? Para explicar para vocês em termos simples o que cada um pode oferecer. Falando no CPAP, que é a pressão positiva em vias aéreas, tá? É uma máquina, um aparelho, um dispositivo. E, geralmente na UTI, falando assim, na experiência nossa, assim, a gente vê esse tipo de aparelho muito usado lá dentro com pacientes que têm, né? Dificuldade respiratória, tem rebaixamento de nível de consciência que faz também o uso para poder melhorar ali a condição e também para a apneia, né? No caso de situações específicas. Mas o CPAP, em modo geral, utilizado também em âmbito domiciliar, tá? Ele fornece aí um nível de predeterminado de pressão, tá? Ele libera aí uma corrente de ar comprimido através de uma mangueirinha, né? Um circuito para poder colocar na máscara, juntamente com a máscara, e acoplar ali no nariz para manter sempre as vias abertas, tá? As vias aéreas superiores, fazendo com que a pressão de ar seja enviadamente contínua. Então, a pressão do ar impede que a apneia obstrutiva do sono, geralmente, que ocorre como resultado do estreitamento aí das vias aéreas devido ao relaxamento dos músculos, das vias respiratórias durante o sono. Então, ela ajuda a aumentar o fluxo de oxigênio, mantendo essas vias abertas, sendo que inicialmente é utilizado para tratamento da apneia. Como eu falei, não somente para isso, é também utilizado em âmbito hospitalar muito, tá? Em pacientes com doenças neurológicas, musculares e respiratórios, e também com exercício, né, que o fisioterapeuta ele utiliza em momentos aí propícios, né, para cada patologia, para fazer com que o paciente consiga expandir melhor ali a sua função pulmonar, tá? Falando também no auto-CPAP, ou máquina da pressão positiva, também ele ajusta automaticamente a pressão do ar de acordo com a exigência do paciente e também de um determinado momento. Isso aí é automático, então é feito ali uma programação pré-automatizada e é colocado no paciente, estudado, né, a parte respiratória de inspiração, respiração, e assim ele programa sozinho, tá? Agora entrando no BiPAP, que é a pressão positiva de vias aéreas em 2 níveis, por isso que é bi. Os aparelhos como o BiPAP, eles são dispositivos sempre biníveis, tá? Possuindo sempre o diferencial de permitir a configuração de 2 níveis diferentes aí de pressão, ou seja, uma sobre inspiração, que é o IPAP, a sigla, e a outra sobre expiração, que é o EPAP. Ela está sempre mais baixa, tá? Para facilitar o máximo da expiração, ou seja, o esforço para exalar é menos, tá? Ou menor, nesses dispositivos biníveis do que o CPAP, falando, né, em diferenciação. O BiPAP também pode ser usado para tratamento da apneia do sono, seja central, tá, ou obstrutiva do sono grave, muito utilizado. A gente vê bastante quando fala assim em pacientes mais obesos que utilizam esse aparelhinho em casa porque tem dificuldade de respirar por sua anatomia, então ele utiliza esse aparelho de BiPAP também para auxiliar na apneia do sono e também para outros fins, né, no dia a dia, que a pessoa não consegue se movimentar e tem muita falta de ar, eles utilizam também isso em casa, tá? E é sempre prescrito para pacientes que têm dificuldades aí respiratórias e doenças cardíacas. Mas, se você quiser entrar a fundo, mais profundo sobre o assunto, eu vou deixar aqui no card o link do meu site, do meu blog, explicando com mais detalhes sobre a diferenciação, para que serve cada um, e também ilustração para vocês entenderem com mais facilidade o que é o CPAP e para que serve, né, a sua funcionalidade. Se você tiver dúvidas relacionadas, pode deixar nos comentários, nós vamos respondendo. E convido vocês a se inscreverem e ativarem o sininho, que semanalmente estamos publicando vídeos relacionados. Até mais, pessoal.